Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que Boa tarde a merece todos os viver amigos que nos e acompanham amar pelo como Instagram. outra, qualquer do Olá a todos os planeta. amigos que vão nos Maria, acompanhar a partir de Maria é um amanhã som, é através da amor, TV é Sapiens, suor, é a no dose canal mais forte, lenta, de youtube.com/Sapiens paciente Natal. que Estamos iniciando mais um programa Ponto de Encontro. Hoje para a discussão de um tema importantíssimo no contexto em que estamos vivendo: amor e dor na quarentena. Para discutir esse tema, convidamos 4 pessoas que se debruçam sobre esse tema já há algum tempo. Temos conosco a promotora de justiça Érica Canuto, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciências Sociais e coordenadora do Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Temos conosco também o filósofo e escritor Guto de Castro, e ainda o nosso professor e filósofo Victor Medeiros, companheiro também aqui de atividades do Sapiens. Eu peço que vocês, inicialmente, deem o seu boa tarde para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Érica Canuto. Bom, então, boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha satisfação em participar desse debate, né, dessa polifonia, né, que eu chamei de ideias, né, de diversas áreas, para a gente conversar um pouco sobre essa violência, né, desse contexto de violência contra a mulher e as formas de enfrentamento, né. Então, a gente vai conversar um pouco, dialogar sobre esse processo que é submetida, todos nós somos submetidos, né, de socialização e de que nos impulsiona a ter determinadas crenças e agir de determinadas formas, e a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma dessas faces, né, que nós vamos dialogar nesta tarde. Então, agora o boa tarde do nosso Guto de Castro, professor e filósofo, escritor e filósofo, poeta também. Boa tarde, Jomar. Boa tarde, amigos do Planeta J, da TV Sapiens. Boa tarde, Vitor Medeiros. Boa tarde, Érica Canuto. Né? Um prazer estar com vocês e a todos que nos assistem pelo Instagram e logo mais pelo canal YouTube, né? No canal Planeta J TV Sapiens. youtube.com/Sapiens Natal. Pronto. Ok, então, e o nosso Victor Medeiros? Por favor, o seu boa tarde e as suas palavras iniciais. Boa tarde, professor João. Boa tarde, Érica Canuto, Augusto Castro. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram e futuramente pelo YouTube. Meus amigos, no início da quarentena, eu ouvi de um expositor religioso que a natureza, que as circunstâncias estavam oferecendo uma oportunidade única às pessoas, a marido, a mulher, a filho, a pai, de voltar a conviver um pouco mais no ambiente doméstico, no ambiente do lar. Nós estávamos, cada um, envolvidos com as suas obrigações lá fora, e essa interação tão necessária no ambiente da família não estava se dando. O expositor dizia que, com isso, nós iríamos melhorar muitos dos nossos problemas na área de relacionamento. Eu perguntaria a vocês, começando pela Érica Canuto, essa previsão, essa profecia se concretizou já passados quase 4 meses de quarentena? Bom, então é bem interessante essa colocação, porque realmente nós temos uma vida muito agitada, né, em diversos lugares, correria, sempre
com horário, às vezes se alimentando no próprio trabalho, não ia nem em casa, então muitas vezes as pessoas não conviviam como nesse momento estão convivendo. Eu digo que as pessoas estão se reconhecendo, se reencontrando dentro de casa, né? Os pais estão reencontrando os filhos, os maridos, os companheiros, estão reencontrando seu pai, né, dentro de casa, quem era, como a gente se modificou. Então, esses pactos, com certeza, eles vão mudando, né? E nós não somos os mesmos, né? Você começa um relacionamento, você não é a mesma pessoa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Os pactos precisam ser renovados, as pessoas mudam, então novos pactos surgem. Então, eu acredito que realmente esse momento é um momento de novos pactos, né? De novas descobertas, né? E eu queria só ressaltar que esse isolamento, ele tem criado também, já que é tema também do nosso encontro, a violência doméstica. Esse isolamento tem sido potencializador, né, dessa violência, como o álcool, como o uso das drogas, como ter arma em casa, como uma doença mental, é potencializador e não causador. Então, não é Mas um houve um isolamento que aumento causa. muito grande, né? Parece, das intenções ou dos pedidos de divórcio, e principalmente da violência contra a mulher no ambiente doméstico. Eu soube que aqui no Rio Grande do Norte, no período de 12 de março a 12 de maio, houve um aumento de cerca de 260% no relato de violências contra a mulher no ambiente doméstico. Seria isso uma falha aí da previsão? Na verdade, houve um aumento, né, de divórcio, mas houve também uma grande procura por uniões estáveis. As pessoas estão querendo formalizar a união, né? Os cartórios registraram um aumento das uniões estáveis. Então, talvez a gente tenha novas configurações familiares surgindo, né? Namorados estão passando a quarentena juntos, estão vivendo esse momento juntos. Então, a gente tem novas configurações aí surgindo e talvez as famílias estão se renomeando, né? A gente não pode, assim, tem que aguardar ainda para ver como é que isso vai se dar na sua continuidade, mas só em relação a esse número, cresceu o número de violência, na verdade, de violência e também de registros. O Rio Grande do Norte cresceu 258,7% e diminuiu o número de feminicídios, que diminuiu em 25% nesse período. Eu chamo a atenção ao fato no mês de abril, a gente não ter tido nenhum feminicídio no Estado. O Estado ficou livre de feminicídio. Então, a violência doméstica, ela está sendo mais procurada. Quanto mais a mulher procura registrar a violência e pedir a proteção da Lei Maria da Penha, menos risco de feminicídio ela corre. Feminicídio é um contínuo da violência, eu digo sempre que ele está no script, ele está no roteiro. Né? Se a violência não for barrada, ela poderá acabar em feminicídio. Quando um homem diz, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém no fim do relacionamento, quando ele diz, você vai ver como você não fica com outro, a gente não deve subestimar essa ameaça, porque a gente nunca sabe, ninguém tem bola de cristal para saber quem vai cumprir e quem não vai. Algumas mulheres, Jomar, chegam e dizem assim, mas ele sempre diz que vai me matar e nunca me mata, então eu acho que ele não vai ter coragem. Então, a gente pagar para ver, é um risco, é desnecessário, porque o feminicídio, eu digo sempre que a morte é evitável, porque ela é anunciada. Ele vai dizer que vai matar. E então, Guto de Castro, o que você diria depois dessa colocação da Érica Canuto? Então, eu queria pegar carona na fala inicial da Érica Canuto, no sentido quando ela diz que é um problema histórico, e de fato a filosofia clínica ela não estuda somente a causa, os sintomas das relações entre as pessoas, mas ela vai se preocupar, o campo que eu trabalho é na filosofia clínica, ela vai se preocupar com a historicidade dessas pessoas nas relações. E há uma ideia na filosofia clínica que a psicologia coletiva, ela não diferencia muito da psicologia individual. Ou seja, nós somos um pouco o retrato de toda a historicidade que carregamos em nosso sangue, né? Então, se você pegar toda a história da humanidade, eu não falo só do Brasil, se você pegar toda a história desde a Grécia Antiga, dos pré-socráticos, né, até os dias atuais, nós vamos ver uma luta enorme das mulheres no sentido de tentar realizar os seus desejos.
né? Na própria Grécia Antiga, a mulher nem o direito a votar tinha. E essas relações ao longo da história, elas vão piorando. Se você pegar a questão teológica, por exemplo, em Gênesis, né, você vai ver que a mulher é a que vai introduzir o pecado na humanidade. Quer dizer, na própria literatura, né, você tem aí já um momento muito complexo que precisa ser analisado, né, junto à lei, à literatura, o que isso concebia, né? O livro dos santos, né, há relatos tremendos de alguns pensadores da igreja que culpavam as mulheres por seus pesadelos noturnos, né? Há mais de 100 páginas escritas por pensadores, e aí você vai de Agostinho até mesmo alguns santos contemporâneos que validavam esse discurso que, de certa forma, não tem valor. Cruel, né? Cruel. No mundo contemporâneo. Mas chegou-se a um ponto na Idade Média, por exemplo, de você ter as mulheres que desejavam se libertar e que lutavam para realizar seus desejos, inclusive biológicos, né? Elas foram acusadas de serem bruxas, né? De serem do mal, e foram para fogueiras, né? Por conta disso. Quer dizer, toda a história de luta da mulher para realizar seu desejo é uma história fundamentada em muito assassinatos, muito sangue, muita violência, né? E que a filosofia clínica considera essa historicidade coletiva para começar a analisar o caso da historicidade de cada um dentro das relações. No individual, você precisa analisar toda a vida de quem você vai casar, com quem você está se casando, de onde ele vem, a formação que teve, né? A família que o gerou, né? É um início que já dá para começar, não vai dar certo, a vida não se realiza matematicamente, né? Mas são formas que você pode começar a prevenir. E é claro que se essas questões iniciais não forem suficientes, né? Você precisa ganhar mais tempo antes de se envolver num casamento com essa pessoa para que evite futuros danos, né? É por aí que a filosofia começa a trabalhar esses conceitos. Ok, muito obrigado, Guto. E então, Vitor, depois dessa colocação inicial da Érica e do Guto, o que você gostaria de dizer como introdução a essa nossa conversa de hoje sobre o tema amor e dor na quarentena? Bem, corroboro com os nossos queridos colegas, e hoje nós iremos tratar essa problemática à luz da filosofia, partindo da noção de machismo estrutural, que faz parte da mentalidade da nossa sociedade ocidental, e nós podemos observar isso desde o livro Fedro, que é um diálogo do pensador grego Platão, que vai abordar a relação amante e amado, ou seja, uma relação de sujeito e objeto, que vai ganhar essa configuração de sujeito e objeto na modernidade, e que nós podemos observar que, historicamente, em várias sociedades, o homem se colocou como sujeito, se relacionando com a mulher na condição de objeto. E sendo a mulher vista como um objeto, a partir do momento que ela satisfaz as suas necessidades, ela é acatada, ela é abraçada. Quando ela contraria suas necessidades, gera-se uma aversão, e a partir dessa aversão é que surge a violência psicológica, verbal ou até mesmo física, como nós podemos ver em muitos casos. Como o machismo ele é estrutural, nenhum homem nasce machista, ele se torna machista. Então, nós vamos tratar tanto da causa, quanto também possíveis soluções a partir da educação para solucionar esse problema histórico que, infelizmente, vem trazendo tantas dores para toda uma sociedade. Porque nós vamos tratar do tema amor e dor, mas a causa da dor, na verdade, é o desamor. O amor, nós não podemos definir por ser um tema essencial, as palavras, elas não abarcam, mas qualquer aproximação dessa temática
essencial é uma inclusão. Nos reconhecemos enquanto seres humanos, respeitamos as diferenças e assim há uma igualdade, seja entre homens, seja entre mulheres. E para finalizar esse meu início, essa minha introdução, eu queria trazer poucos versos do poeta libanês Khalil Gibran, que é um grande poeta nessa linha entre educação, autoconhecimento e espiritualidade, que nos fala sobre o amor que justamente está nos faltando atualmente. Gibran diz assim: o amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Então, para nós aprendermos a amar a nós mesmos, aprendermos a amar ao outro, é extremamente importante a naturalidade, a espontaneidade, a liberdade e o reconhecimento de direitos mútuos, e é basicamente disso que nós iremos tratar. Ok, Vitor. Muito obrigado. Programa. Mas continuemos, Érica. Então, assim, olha, se a gente pudesse, basta fazer uma análise dos dados. Nesse mesmo período que houve um aumento de registro de violência doméstica familiar e mulher de mais de 258%, houve uma diminuição de outros tipos de violência, de roubo, de furto, né? Então, assim, 7 em cada 10 mulheres morrem em casa, né? Como é que eu analiso esse tipo de violência e outros tipos de violência, como a violência urbana? Os homens morrem na rua, os homens se expõem na rua, as mulheres se expõem no espaço doméstico. O espaço doméstico é o espaço mais perigoso para uma mulher. As políticas públicas são outras, as causas são outras. A causa é o machismo, né? É a forma que fomos criados. Eu dizia, quando meu microfone deu problema, que Vitor mencionou, Vitor e Guto também, né, sobre essa análise histórica. Então, há um reconhecimento, né, pela lei do feminicídio, pela lei da Maria, de que há uma desigualdade histórica. Se eu contar, não podia trabalhar fora sem autorização do marido, podia ter conta em banco, o CPF era o mesmo do marido, então uma série de restrições, de desigualdades que eram chanceladas, inclusive pelo direito, né, as leis foram utilizadas para retirar direitos de gerações inteiras, né, gerações de mulheres, de não estudar. Havia uma lei do século passado, né, que a mulher só podia estudar as 4 operações matemáticas, ela não tinha direito. Nós temos Nízia Floresta, que é uma conterrânea nossa aqui do Rio Grande do Norte, que foi uma mulher que lutou no Brasil inteiro, criou uma escola de mulheres para que elas estudassem aritmética, estudassem outras línguas, poesia, coisas além das atividades domésticas e as 4 operações. Então, é um reconhecimento de uma distorção, uma desigualdade histórica. Eu associo e eu digo que a causa da violência contra a mulher é o machismo estrutural, né, essa desigualdade de direitos, de privilégios entre homens e mulheres, e realmente essa forma, né, de se enxergar como superior e como dominante, e como aquele que tem poder, como aquele que tem que manter a palavra, aquele que tem a voz, aquele que tem realmente o poder de dizer como devem ser as coisas. Vocês concordam, Guto e Vitor? Ok, Gilmar, concordamos. Eu concordo com as palavras da Érica. A gente volta a falar naquela questão toda histórica, enquanto coletiva, né? Não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial, como você colocou, Gilmar. Não está tendo feminicídio só aqui, você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa. Foi um importante passo para a humanidade a tipificação desse crime, né? Porque antes as mulheres eram assassinadas e estavam no rol aí. Por exemplo, nós perdemos no ano passado 60 mil pessoas assassinadas no Brasil por armas de fogo e armas brancas. Se não tivesse a tipificação da lei do feminicídio, elas estariam incluídas aí como crime de violência, né? E quando se tem no feminicídio a morte da mulher, por ela tentar exercer o seu direito de ser mulher, o seu desejo de ser mulher, realizar os seus sonhos, né? E em todos os aspectos do campo. Eu falo no campo do prazer
como uma mulher do seu gênero, né, os desejos dos profissionais de se realizar, o desejo, inclusive, de não optar para ter filhos, né, que ela pode ter isso também, e há pessoas que são do sexo masculino, se você não for ter filho, eu não quero uma relação com você. É meio brutal. Então, se você pegar toda essa historicidade coletiva do planeta, que não é um fenômeno só nosso, ao longo de todos esses séculos, né, desde os pré-socráticos, como o Vitor mencionou aí, você pega desde os pré-socráticos, na Grécia Antiga mesmo, a mulher não tinha direito a votar. O voto vem para o Brasil, se você pegar agora, de 60 para cá, e graças a Deus começou aqui no nosso estado, né? A primeira prefeita, o primeiro voto feminino, nós tivemos grandes avanços. Por outro lado, também nós tivemos grandes retrocessos. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, um campo que eu já trabalhei, o que os americanos fizeram aqui na Segunda Guerra Mundial é um absurdo. E ninguém fala, ninguém conta isso. Eu tenho um livro publicado, Quem Matou Josefa Fauna, que mostra um pouco dos bastidores do que foi a grande festa americana que antes de combater o nazismo na Europa, né? Quer dizer, você tinha pessoas que, em nome do bem, né, visitaram nossas bases aqui, mas que fizeram também coisas horríveis, né? E que um dia nós teremos que criar essa comissão da verdade, né, para passar tudo isso a limpo, né? Se você pegar, por exemplo, grandes civilizações, o alemão hoje, se você botar ele aqui no carnaval e der um chope a ele, pode acreditar que ele vai ser tão selvagem como os mais primitivos homens quando buscar o desejo dele de se satisfazer com a mulher, né? Ele vai partir para cima, os relatos nos carnavais a gente sabe muito bem como terminam, né? As gravidezes, as violências contra a mulher. Quer dizer, há uma série de fatores que acontece ora até coletivamente, que a sociedade permite, por exemplo, no carnaval é um absurdo o que nós testemunhamos, né? E também privadamente, tanto dentro das casas, Jomar, como também no campo corporativo, né? Você tem situações de que mulheres estão se sujeitando a coisas absurdas para manter o seu salário, né? A ter que se sujeitar a colocações baixas de seus chefes, né? Assédios morais, assédios sexuais, né? Isso acontece e ainda não é denunciado porque há esse silêncio com medo de vítima, né? Mas o feminicídio ele veio com a tipificação perante a lei e que dá mais respaldo à mulher de lutar mesmo por sua autonomia e, inclusive, denunciar isso e a gente punir mesmo, sair do campo teórico, do discurso, né, para uma praticidade legal e ética, né, que combata essa forma. Não dá mais. A quarentena, de certa forma, está fazendo com que a gente agende tudo isso. Essas coisas venham à tona, né? Fiquem bem claras. Né? Ou elas vão sair muito mais ampliadas, quer dizer, nós vamos partir para um campo de mais violência depois dela, ou então nós vamos ter que resolver isso, aproveitar agora que nós temos mais tempo de discutir as relações, né? Vamos discutir primeiro em casa com os nossos familiares e depois levar para o campo das assembleias, onde são criadas as leis, né, para que sejam votados o endurecimento de novos mecanismos jurídicos que punam essas pessoas. Né? Okay. E o nosso amigo Vitor? Concordo plenamente, né, com a Érica, com o Guto. Na verdade, eu só irei retomar um pouco o que eu falei na primeira fala, sobre a questão do machismo estrutural. E quando nós lemos o diálogo Fedro de Platão, ele vai tratar da relação amante, dominador, e amado, o dominado, é uma relação que não se estabelece única e exclusivamente entre homem e mulher, certo? Porque até a própria concepção de sujeito e objeto na filosofia é algo que surge na modernidade. Mas quando nós observamos isso sobre um ponto de vista histórico, em que o homem, enquanto o amante, e a mulher, enquanto a amada, nessa relação sujeito e objeto, foi construído, o homem sempre viu a mulher, né, em muitas sociedades, como objeto de satisfação dos seus desejos. E dentro dessa perspectiva, quando ela cumpre as suas necessidades, ele acata. Quando não, ele cria uma aversão, e a partir dessa aversão que se gera as violências de natureza psicológica, verbal e até mesmo física.
Como eu havia falado, isso perpassa, né, várias sociedades, até a contemporaneidade, pleno século XXI, exemplificado a partir do machismo estrutural, que, inclusive, muitos de nós, homens, infelizmente, podemos ser machistas sem saber que somos. Porque muitos de nós fomos criados nessa cultura que valoriza o poder pela força e não o poder pelo amor. É muito difícil todos nós, não é? Isso é tão gritante. Nós fomos criados numa cultura que estimula isso. Mas quando a gente vai ver geneticamente falando, biologicamente falando, como não todos os homens, né, mas uma grande medida tem mais força física que a mulher, e o que predomina é a ignorância, não o bom senso, não a sabedoria, quando não se consegue dialogar e alcançar a razão através da sabedoria, a maioria das pessoas, infelizmente, opta pelo uso da força, pelo uso da brutalidade. E isso é um reflexo também dessas práticas que hostilizam o feminino. Agora, isso também revela o quanto, espiritualmente falando, nós ainda deixamos a desejar. Por quê, Vitor? Quando nós estudamos a história, tanto de Siddhartha Gautama, há 2.500 anos, o Buda, ele foi o primeiro a aceitar na Sangha, na comunidade dos monges, as mulheres. Ele reconhecia tanto homens quanto mulheres como iguais. Jesus de Nazaré, há 2.000 anos, também foi o primeiro a aceitar a presença das mulheres e a reconhecer o seu valor entre o seu discipulado. Isso mostra que essas figuras históricas que têm uma certa relevância, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, sob um ponto de vista espiritual, ele reconhece que homens e mulheres são iguais. E em pleno século XXI, ainda haver tantas desigualdades de direito, enquanto num país que diz ter, né, um pluralismo religioso exacerbado, sendo que na própria prática de muitas religiões há essa diminuição do valor da mulher, é uma contradição em termos. Logo, observamos que existe uma espiritualidade disseminada mais superficial do que genuinamente verdadeira. Porque se somos todos iguais, não existe superior e inferior. E em paz de igualdade, a única coisa que nós podemos fazer é vivermos como irmãos, tendo os mesmos direitos. Compreende? Ok, Vitor. Ok, muito obrigado. Eu quero dizer que as pessoas continuam aplaudindo pelo Instagram a fala dos nossos convidados, dos nossos dialogadores. E a Mirelle Gomes fez uma observação. Não existe violência contra a mulher só no espaço privado, doméstico. Existe também no espaço público. Ela faz esse lembrete. E algumas pessoas continuam dizendo que o som não está muito bom. Olha, já fizemos o possível aqui. Deve ser realmente algum probleminha do Instagram. Nós pedimos desculpas por isso. E queremos saudar a presença aqui da nossa Marise Costa, também promotora, professora da universidade, e a pessoa que fez a ligação, a nossa ligação com a Érica Canuto. Agradecemos muito, foi ela que nos passou o contato, né? Graças a Marise, temos hoje a presença luminosa aqui entre nós da Érica Canuto. E quero saudar também o amigo Aldenir Dantas, nosso poeta, nosso escritor, que também está conosco hoje, olha aí, na sala virtual. Sejam bem-vindos, são sempre bem-vindos. Mas retomando, então, a questão. Quando a Érica falou da importância aliás, todos vocês falaram sobre a importância da educação, mas a Érica ressaltou o papel da mulher. E eu gostaria de realmente colocar essa coisa para vocês. O machismo que aí está, ela tem uma contribuição, tem uma contribuição muito grande da própria mulher, né? que é, digamos assim, a responsável pela educação dos filhos. O homem influencia menos os filhos do que as mulheres. Porém, dentro da cultura ocidental, inclusive com a participação, com a ajuda, inclusive, das religiões, né? As mulheres foram acostumadas a repassar
digamos assim, esse ideário machista. Então, a própria mulher vai, desde quando o filho é criança, vai introjetando essa ideia de que o machismo ou determinada postura, as posturas que os homens assumem em relação à mulher são coisas naturais. Então, como é que nós podemos alterar isso? Érica Canuto. Eita, Jomar, aí assim, a gente não pode, na minha opinião, né, a gente não poderia colocar que realmente essa incumbência seria só das mulheres, né? A gente luta por uma democratização no espaço doméstico, né, onde homens e mulheres se impliquem na educação dos filhos. Parece que as mulheres elas são chamadas socialmente, são cobradas a educar, né? Tá sempre acompanhando, é quem vai para a reunião de escola, é quem cuida, é quem está dando conselho, é quem está estimulando e dizendo a lei, né? Qual é o papel, você deve ser assim, faça isso, faça aquilo, né? Então, esse espaço, né, essa parentalidade, ela precisa ser exercida de maneira concorrente, né? A gente não pode mais ouvir, como eu já ouvi demais, né? Que é a mãe desse menino, quando o menino está dando trabalho, está fazendo alguma coisa, que é a mãe desse menino, né? Ninguém pergunta onde é que está o pai. Cadê a mãe desse menino? Se o menino der errado, então a culpa é da mãe. Então, assim, a gente não pode, isso é uma cobrança muito pesada sobre os ombros da mulher, assim, de ser responsável pelo machismo. Na verdade, eu aposto que nós temos uma... Não, o que eu quis ressaltar é o poder da mulher no processo da educação, em função dessa ligação tão íntima e dessa ascendência, dessa influência que a mulher tem sobre os filhos. É isso que eu queria que a gente mudasse, sabe? Que essa influência fosse de ambos, que a preocupação fosse de ambos. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, nesse momento, porque os pais estão enxergando os filhos, estão vendo o dia a dia, filho em aula remota, filho dando trabalho, filho não quer tomar banho, filho não tem hora para comer, quer ficar no videogame. Então, assim, os dois estão vendo, então está muito mais nítido e há uma grande chance para remodelar, né? Repactuar essas relações. Então, eu aposto muito nessa democratização desse espaço em que os dois se impliquem, sabe? Que a gente desconfie. Eu sou mulher, eu também posso ter atitudes machistas. Olha, sou feminista há tantos anos, mas eu posso ter atitudes, eu leio tanto, eu escuto tanto, eu passo meu dia inteiro com isso, né? Eu estou no Ministério Público há 23 anos e eu sempre tive com a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas isso não me faz isenta ou não me deixa imune ao machismo, porque eu posso ter atitudes, pensamentos machistas. Então, o ideal é que a gente desconfie. Desconfie do que você pensa. Desconfie do seu pensamento sempre. Será que eu não estou sendo? Será que eu não estou privilegiando esse menino e essa menina não? Será que eu não estou reproduzindo esse papel que minha mãe dizia, por exemplo, lá em Caicó, né? Dizia, por que meu irmão pode? Ela dizia, porque ele é homem. E aí, porque será que a gente não está... Esse é o ponto da pergunta. Não é? Será que a gente não está dando mais privilégio para o menino para trazer a namorada para casa e não deixa a menina igualmente? Então, a gente desconfiar, homens e mulheres desconfiarem. Viu, Jomar, e os demais, Vitor, Guto, eu queria cumprimentar também minha colega Marise Costa, né, e o poeta Aldemir Dantas. Eu queria dizer que a gente tem no Ministério Público um projeto, há 8 anos, um projeto educativo, um projeto pedagógico, um projeto de reflexão, chamado Grupo Reflexivo de Homens. Então, é um momento que os homens têm um espaço, que os homens têm para refletir sobre essa própria masculinidade, sobre controle da raiva, da agressividade, sobre papéis de gênero, sobre paternidade, sobre Lei Maria da Penha, direitos humanos, né? Então, eles fazem essa reflexão, são 10 encontros, obviamente que a gente tem isso ligado à justiça, são homens que já cometeram algum fato, né? Estão sendo processados, e o que a gente tem de resultado, sabe qual é? Reincidência zero. Como é que você pode concorrer com um sistema penal que tem 50% de reincidência? 50% volta a praticar crimes quem é encarcerado. E a educação, você... Então melhorou, dá uma era oportunidade 70%. de reflexão. Como? Melhorou esse índice, então, era 70% da reincidência. Era 70%, está em 50% pelo DEPEN, né, Departamento Penitenciário Nacional. Agora, os grupos reflexivos no país inteiro é de 2%. Quer dizer, você tem um instrumento na mão que é a educação. Se eu digo que a causa é essa,
eu tenho uma forma de resolver, né? Eu queria só comentar rapidinho, para deixar os outros falarem, sobre o que Guto falou, sobre esse espaço, né? A mulher denunciar, né, esse espaço público, ela ser assediada, 51% das mulheres, elas que trabalham, elas sofrem assédio, né, sexual no ambiente de trabalho, né, na rua ela sofre assédio também, e os estupros, as mulheres não sustentam as denúncias de estupro, as mulheres não denunciam, apenas 10% denunciam. Por quê? Porque a sua palavra, você é julgada, é muito difícil sustentar uma denúncia de violência doméstica, de estupro, de assédio. Por quê? Porque a mulher é a primeira julgada. Quem é que quer ser a mulher que vai ser estampada o rosto dela, dizendo que ela sofreu a violência doméstica, ela apanhou do marido, ela apanhou do namorado, ela sofreu um estupro, aquela mulher foi estuprada, ou foi assediada. Então, a palavra, ela é julgada, ela é culpabilizada pela própria violência. Por que demorou tanto tempo? Olha o que ela fez alguma coisa para acontecer isso com ela. Então, é difícil para a mulher sustentar uma denúncia. Esse tipo de violência é diferente das outras, porque eu tenho coragem de dizer que alguém roubou minha bolsa, ir lá para reconhecer aquele homem que fez isso. Mas as mulheres podem levar até 10 anos para denunciar uma violência doméstica. Elas ficam tentando resolver. Não, mas se eu fizer isso, mas se eu deixar de falar com o vizinho, mas se eu deixar de ir para a escola, mas se eu largar meu emprego, mas se, entendeu? E vai procurando se ajustar, procurando se moldar a um comportamento que cada vez ele é mais desejante, né? Cada vez ele é mais insaciável e nada resolve. Né? Ela vai só se confinando cada vez mais e se reduz. Né? Há mulheres, Jomar, que sofrem violência psicológica, que a porta está aberta e ela não consegue sair, porque ela está reduzida na sua autoestima, no seu, sabe, a capacidade de reação, ela não tem mais. Ela acha que ele é o defensor dela, que ele, se ele deixar, ela não é nada, ela não vai conseguir viver, ele é o único que suporta essa mulher, ela acha que está ficando louca. Né, ela desconfia dos próprios pensamentos. Então, a violência, ela tem diversas faces, né, na vida de uma mulher. E a gente diz sempre que a mulher é constituída por uma história de violência. Toda mulher é constituída por uma história de violência. Eu não conheço nenhuma mulher que não sofreu algum tipo de violência decorrente da desigualdade de gênero. Pode ser no trabalho, pode ter sido preterida em uma promoção, pode ter sido um comentário, porque foi divorciada, porque por isso ou por aquilo. Não conheço nenhuma mulher. Veja que a própria, quem citou aqui, eu não me lembro, quem citou o voto, né? Nós tivemos, foi Guto, né? A primeira prefeita da América Latina, Alzira Soriano. Sabe que a Alzira Soriano, em 1928, quando ela foi eleita prefeita de Lages, ela foi, o pai dela era um fazendeiro muito rico e influente politicamente, e quando ela resolveu se candidatar por uma visita de Berta Lutz, né, uma feminista, sufragista do Rio de Janeiro, veio aqui no Rio Grande do Norte, saiu captando, né, cooptando mulheres para se candidatarem, e ela resolveu ir. Ela foi acusada de ter um caso com o governador da época, Juvenal Lamartine. Olha a ousadia dessa mulher querendo ser prefeita, querendo ser uma política, ocupar um espaço público, né? Ela já era uma viúva e ela foi acusada de ter um caso. O que aconteceu também com Nízia Floresta? Nízia Floresta, quando deixou o primeiro marido, né, porque ela foi obrigada a casar, tinha, sei lá, 13, 14 anos, ela deixou o marido, ela foi acusada de adultério. Então, assim, as mulheres sofrem violência de gênero, né, baseada no gênero, por diversas formas, diversas vertentes. Isso é um problema muito sério. Eu gostaria de abrir também a possibilidade de participação, fazer perguntas ou algum acréscimo aos companheiros que não são os dialogadores oficiais, mas que estão presentes aí, são muito bem qualificados, estão na nossa sala virtual, Marise Costa, o nosso Aldenir Dantas, se sintam à vontade. Eu fiquei curioso, antes de passar a palavra para o Vitor, para o Guto Castro, eu fiquei curioso, Érica, em saber o que os homens que participam desse grupo reflexivo, esse trabalho é fantástico. Eu acredito muito na educação. A solução efetiva dos problemas humanos está na educação. Claro, precisamos de lei, precisamos de repressão para proteger, né, de uma forma pontual as pessoas, num determinado momento. Mas a proteção efetiva e a qualidade de vida efetiva para as pessoas
ela surge da educação. Então, eu fiquei curioso para saber o que é que esses homens que participam do grupo reflexivo costumam expressar. Bom, primeiro, eles se sentem muito injustiçados, porque estão ali. Porque, veja bem, os homens que cometem violência doméstica contra a mulher não são aqueles que têm a ficha, antecedentes criminais. Eles são homens de bem, são homens de família. São pais, são filhos, são maridos, são tios, são irmãos. Estão em diferentes classes sociais também, não é isso? Diferentes classes, democracia total, né? Maria da Penha é uma mulher de classe média alta, né? Que sofreu 2 tentativas de feminicídio, classe média alta, professora universitária, né? Então, assim, não escolhe, né? A violência é realmente democrática. Então, eles se sentem completamente injustiçados porque eles não se reconhecem como um homem autor de violência, como aquele que responde um processo criminal. Eu nunca pisei numa delegacia. O que é que eu estou fazendo aqui? Isso é crime? Na verdade, aí, alguns dizem, eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Olha só que frase forte, né? Isso me marcou. Não bati nela, bati no atrevimento dela, significa dizer que, na verdade, o que eu estou, assim, sabe, eu estou me impondo, eu me contrapondo contra essa liberdade dela, essa ousadia dessa mulher, sabe, o atrevimento dela, ela querer ser livre, ela querer ter desejo, ela querer realizar, ela querer ser uma pessoa autônoma, né? Então, assim, alguns dizem que eu pensei que era errado bater na mulher dos outros, mas na minha eu achei que podia. Então, tem muitos homens que saem com frases assim, sabe? Eu nunca confiei numa mulher, eu sabia que um dia ela me traía, ela começou a não fazer as coisas em casa, e eu achei logo que ela tinha um amante. Então, tem várias falas que realmente expressam esse machismo. Por mais que ele não admite, né? Vitor falou, admitir, mas isso é muito difícil, porque você precisa de um espaço de escuta prolongada, eu preciso ouvir, eu preciso realmente saber o que é que tem lá dentro, o que é que ele crê, em quem ele crê. Qual é a crença dele? Porque as suas atitudes são baseadas nas suas crenças. Eu ajo de acordo, né? Obviamente, na minha crença. Assim, ontem nós começamos um grupo online, né? Uma experiência que a gente fez, inventou agora, né? Pioneiro, uma experiência de um grupo reflexivo de homens chamado Homem que é Homem. A gente fez online, ontem foi experiência, tinha 49 pessoas, tinha gente do país inteiro, tinha gente de Minas Gerais, de Amazonas, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, no interior, e a gente discutiu, os homens falarem, e a gente ouvir e dialogar, né? Vamos falar sobre gênero, sem ser aquele negócio do puxa, estica, corda, sabe? Um puxa para cá, um puxa para lá, mas um espaço realmente de abertura. Eu acredito muito na educação também, muito. Então, esse espaço, para mim, é uma grande virtude. Inclusive, o seu programa, a gente poder estar levando isso para todo mundo, né? Para levar essa reflexão, para as pessoas ouvirem, discordarem ou não, sabe? Mas refletirem, porque quando a gente dialoga, a gente é levado a botar para fora o que a gente pensa, né? A nossa crença. Sem dúvida. E o programa aqui é mais uma gotinha d'água só. É uma gotinha no oceano. Mas, como diz a Madre Teresa de Calcutá, essa gotinha torna o oceano maior. A Marise gostaria de fazer uma intervenção. Bom, boa tarde já, boa noite a todos. Parabéns pelo programa. Um debate altamente qualificado. E me veio uma questão quando vocês estavam falando. A gente sabe que toda essa questão da violência contra a mulher é estrutural, é histórica, como muito bem vocês colocaram. E o quadro já está delineado. E aí, quando a Érica falou com relação a esse programa que está agora até na quarentena, que você criou com alguns homens, eu achei muito interessante. E me suscitou uma questão que eu sempre me pergunto. Olhem só, e aí eu queria escutar a opinião de vocês. Quando a gente vê, nesse momento atual, de um tempo para cá, as mulheres em geral, investindo no seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, toda aquela coisa de cuidado, seu eu interior, todo esse processo é muito mais comum com mulher do que homem.
né? Então, eu entendo que existe lá dentro, né, na essência de toda essa discussão, existe uma ferida muito forte. Com certeza, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, né? Tem gente aqui para falar melhor, mas eu acho que existe uma ferida muito forte nesses homens que faz com que eles passem toda essa revolta para a mulher que está com ele. E aí, será que a gente já sabe o quadro? A gente tem que buscar agora como contribuir para mudar essa situação. Será que a gente poderia pensar, a nível mesmo governamental, um estímulo a programas, e em todas as classes, principalmente nas classes mais vulneráveis, né, que precisam ter um apoio do poder público nessas questões que são centrais para a convivência humana, principalmente convivência familiar. Essa questão, inclusive, como uma questão de saúde pública, né? A questão da discussão do bem-estar masculino, que leva com que ele reflita para a sociedade toda uma revolta, toda uma má formação do seu ser interior, é uma questão de saúde pública, no meu conhecimento. Então, vocês não acham, isso é a minha pergunta, a minha colocação, que tudo isso suscita a gente repensar uma forma do Estado de intervir mais diretamente nessa questão de propiciar com que o homem possa se tratar do ponto de vista mental, espiritual, do seu ser realmente, né? Eu sei que não é fácil, né? Mas eu acho que isso está na raiz do problema. Marise, eu pediria permissão para fazer um adendo ao seu questionamento aos nossos dialogadores. Achei muito importante. Eu tinha pensado em colocar algo antes, até esperei um momento mais adequado, para não parecer assim uma defesa de violência, de homens violentos ou de machismo. Eu ouço pessoas também, eu não sou psicólogo, sou um jornalista aposentado, mas eu trabalho em periferia também, ouço mulheres, ouço homens. Obviamente, essas pessoas me falam de violência doméstica e é a esmagadora maioria de mulheres, né? Que relatam, que desabafam as violências que sofrem no ambiente doméstico. Mas eu tenho tido oportunidade também de receber homens que, falando comigo, chegam a chorar. Não sei se é uma simulação, uma dissimulação, mas chegam até a chorar, falando também dos seus sofrimentos dentro do ambiente doméstico, né? Então, isso me leva a crer, junto com você, Marise, de que há realmente uma grande ferida também no homem violento. Aliás, ninguém é violento se está bem. Se uma pessoa está harmonizada, se vive feliz, se tem uma compreensão mais clara da vida, se reconhece o valor do outro, o valor da vida, ninguém pratica um ato de violento. Todo violento é alguém que tem um sofrimento muito profundo, alguma coisa, algum trauma que não consegue resolver. Não é isso? Então, eu acrescentaria isso ao seu excelente questionamento para os nossos dialogadores convidados. Começamos com a Érica Canuto. Vamos circular aqui para Vitor. Então vamos sim. O que é que vocês acham sobre esses homens precisam dessa... Dá uma colher de tem chá, essa demanda, os homens falarem. Bem, Jomar, Érica e Marise e todos que nos escutam, né? Vamos focar a educação. Vocês colocaram muito bem a questão da educação, né? Dá para corrigir o que não foi corrigido, o que estão aí com defeito, né? Porque as coisas são segundo as circunstâncias que as permitem ser, né? Então, o que nós temos hoje já foi um retrato do que foi construído no passado, né? Você vai tentar corrigir esses abusos, né? Como? Educando. A gente faz isso, por exemplo, no trânsito, né? O cidadão, ele tem 20 pontos na carteira, ele sai do trânsito por um ano, vai estudar para se comportar dentro do trânsito. A Érica falou esse trabalho que está sendo feito na promotoria, que é muito interessante, de reeducar o homem a não bater mais na mulher, e está conseguindo um êxito aí de 100% de recuperação. Quer dizer, está mostrando que o caminho é esse, da capacitação, da educação, né? Da educação, inclusive, amigos partilhantes, sentimental. Havia uma música do Kid de Abelha, eu estava me lembrando aqui, Educação Sentimental,
e veio na cabeça uma ideia interessante, assim, nós temos educação por trânsito, né, educação para isso, educação para aquilo, nas escolas de base, por que não começar a ensinar desde cedo a criança, né, isso para a geração futura, para que não ocorra mais com tanta frequência, a conviver com o outro, o respeito do outro também, né? A ideia do outro não só mulher, e a mulher olhando para o homem não só como homem, mas como seres humanos, né? A gente tem que separar essa ideia, nós temos os nossos sexos, etc., mas estamos todos no mesmo caldeirão, e somos energia, potência, né, como dizia Nietzsche, né? E essa potência, às vezes, ela é conflitante. Você vai ter que educar esse ser para que ele harmonize essas energias de forma a não combater. Ora, se você pegar os 7 bilhões de seres humanos que estão no planeta hoje, vamos fazer uma reflexão simples, né? Em que condições essas criaturas foram fecundadas nos úteros de suas mães, né? Foram numa farra de fim de semana, numa bebida, num estrupo, né? Foram, de certa forma, no amor, como o Vitor falou tão bem, né? Não dá para ser sem ter, né? Em que condições esse ser foi fecundado, né? Esses 7 bilhões, né? Assim, a gente faz gestação, processo de gestação. De gestação, exato. Estado emocional da mulher. Exato, Gilmar. A gente faz filho como quem cria batata, né? A moça conhece o rapaz, eu gostei de você, não investiga ele, aí eu volto para o individual, a gente tinha falado no primeiro momento na questão coletiva e histórica da sociedade, que interfere no individual. Então, no individual é possível também perceber, na filosofia clínica a gente sugere isso, perceber no outro algumas características que você vai encontrar problema. Ora, imagina aquela moça que sai da universidade à noite e que na sexta-feira, ela, quando não tinha pandemia, ela se encontrava com a turma dela e lá no barzinho ela encontra uma pessoa que ela gosta, né? Ela simpatiza, ele é bonito, etc. Tal, mas aí as amigas que conhecem o personagem dizem, não vá com fulano bebe muito, fulano é agressivo, não sei o quê, papapá. E ela, pela questão do coração, que mulher pensa muito com o coração, e a atração, né, ela tem que, em determinados momentos, como o homem também pensa com o coração, de vez em quando se mete em muita confusão também. Mas então essa mulher diz, não, eu acho que eu posso mudar ele, eu acho que o amor que eu vou passar para ele, eu vou educar. Olha, tem certas pessoas, na filosofia clínica, a gente analisa isso demais, que nunca conheceram o amor. E que quanto mais amor você dá, mais ela vai te extorquir. Ela vai usar você até as últimas consequências. E quando ela não tiver mais o que tirar de você, ela vai criar essas situações. Ela começa dizendo que você é chata, né? E você, mulher que deu tudo para salvar sua relação, vai começar a acreditar que é chata, você não responde, aí ele vai partir para a agressividade, ele vai começar a dizer coisas mais fortes, até começar a lhe bater. Se você não frear isso logo do início, se você não tratar essas questões a nível de educação, de como se faz uma vida, de como é essa relação, né? Até no útero, né? Você vê que nós nascemos, antes de nascer, há muitos relatos de mãe que dizem que a criança chuta o seu útero, né? E algumas pessoas acham isso muito natural, e é do ser humano, mas esse chutar já é o lado ruim que nós temos, o ódio que é mínimo ainda, né? Mas que se não for contido, Mas pode ser também o desconforto da criança, o reflexo também, da mãe. Ela quer se expandir, mas é aí que chegamos na quarentena. A quarentena dá uma ideia dessa de útero também, né? E aí você está lá preso e você quer extinguir sua força, mas você tem que respeitar os limites. A mãe, eu tinha relatos aqui no sertão de que algumas mães davam um cascudinho na barriga enquanto estava grávida, cascudinho de leve. Olha, não faça isso não, viu? Está doendo aqui fora, né? E essa criança, se ela não começar a ser contida a partir daí, ela vai nascer batendo nas crianças, nos outros, papapá. É toda uma corrente, né, que ela vem da própria ideia de civilização, dessa historicidade que nós temos coletiva, e é em todo o mundo, não é só do Brasil, e ela parte para influenciar na questão da psicologia individual também, né? Aí cabe muito a fazer uma revolução nos currículos de base, né, de preparação para essa civilidade, de educar as pessoas para a humanidade, né? Nada mais pertinente, né? Educar para ser gente, né? Que é o que nos diferencia da fera, né? Do que é bruto,
Vitor, tem algo a dizer? Muito bem. Eu vou continuar, né, nessa linha, tratando brevemente da questão da educação e da espiritualidade. Quando nós vamos à origem da palavra educação, que vem de educere, que significa extrair de dentro, é porque há uma relação entre educação e autoconhecimento. E quando a gente busca se autoconhecer e a reconhecer a nossa essência de humanidade, nós percebemos que sim, há uma diferença entre os seres, e é uma diferença saudável, mas o que deve nos unir à nossa essência, que é a de sermos seres humanos, ok? Sendo que para nós alcançarmos isso, muito mais do que intelectualmente, isso na prática cotidiana, seria extremamente interessante, existem escolas que desenvolvem essas práticas, disciplinas que trabalhassem a questão da empatia, da solidariedade, desde base, certo? Eu, por exemplo, sou professor numa escola privada, aqui de Natal, e leciono do 6º ao 9º ano. E sempre que é oportuno, além de trabalhar essas questões, eu utilizo métodos até simples, mas, sob o meu ponto de vista, eficazes. Eu jamais deixo, por exemplo, vários meninos levantam o dedo para fazer uma questão. Eu alterno, uma vez o menino, outra vez a menina, para mostrar para eles que deve sempre existir uma igualdade, um respeito mútuo. E se o homem tem o lugar da fala, a mulher também possui o lugar da fala. Sendo que, quando nós vamos introduzindo essas noções de empatia, de solidariedade, a partir do ponto de vista do autoconhecimento, desse reconhecimento que todos nós somos seres humanos, nós temos uma barreira que foi construída durante muito tempo, que com dificuldade nós vamos nos esforçando para quebrar, que é a barreira do ego. Da pessoa que sempre se coloca em primeiro plano e os demais em segundo plano. Dentro de uma sociedade que valoriza o ego, valoriza o poder, valoriza a força, regida por esse machismo estrutural que coloca a mulher em segundo plano, nós vamos perceber que nós devemos realizar uma luta que é difícil, mas extremamente necessária, sob um ponto de vista até mesmo cultural. Por quê? Em sala de aula, durante algumas horas por semana, na condição de professor de filosofia, e outros professores de outras disciplinas, e professoras que trabalham também essas questões, eu estou fazendo a minha parte. Mas existe primeiro o contato da criança com o pai e com a mãe, certo? Fora do contato com o pai e com a mãe, o contato com as mídias, onde a mulher aparece do lado de um carro caro, onde a mulher aparece do lado de uma lata de cerveja, onde a mulher aparece no discurso de uma música ostentação, que relaciona um objeto material com a mulher na condição de um objeto, e tudo isso permeia a nossa cultura, não só a cultura brasileira, mas várias culturas, e inconscientemente as pessoas vão adotando isso como norma, sendo que não é uma norma, é uma anormalidade, porque promove a doença, o desequilíbrio, e não o equilíbrio social. E uma das consequências disso é toda a violência que nós observamos. Voltando rapidamente, só a questão de que a mulher, sim, ela tem uma responsabilidade na educação dos filhos, como falou Érica, mas não só a mulher, o homem também. E quando você sabe que dentro de uma relação desigual, por mais que ela se esforce, a última palavra sempre vai ser do marido, é como se ela tivesse que sempre andar respaldada do marido, como se não tivesse ela condições suficientes para apontar um caminho saudável para a própria educação do filho, entendeu? Então, essa educação que deve surgir de base não deve ser uma farsa, ela tem que ser autêntica, mas para isso o homem, ele deve admitir que sim, ele às vezes participa desse machismo estrutural, que ele precisa buscar ajuda, porque isso não é normal, pode é normal porque faz parte da norma, mas é um desequilíbrio, porque isso afeta tanto a ele próprio, afeta a sua companheira e está formando possivelmente um garoto ou uma garota dentro de uma família que irá repetir o mesmo ciclo. Cada vez mais vai sendo fortalecido e por isso fica mais difícil. E para finalizar, como é que nós vivemos um pluralismo
religioso, de alta espiritualidade, como muitos pregam, e ainda há tanta desigualdade. Se nos voltarmos para o autoconhecimento, sem nenhum problema, como diria o próprio Esculápio, reconhecer nossas feridas internas para termos condições de tratá-las, para tratar dos outros, aí sim daremos um grande passo. Esculápio é na mitologia grega, é atribuído ele à questão da medicina. E ele vai falar, eu não consigo tratar do outro se eu não reconhecer que em mim há feridas. Esse homem que é violento e chorão, né, de Charlie Brown diz algo muito interessante, ele diz assim, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. A violência é um sintoma de que você não está bem. Porque um homem, né, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, eu acho muito importante tudo que foi colocado até agora, e eu queria finalizar com essas palavrinhas dessa intervenção. Mas o programa não terminou, está se encaminhando para o término, e a gente vai ouvir a Érica sobre essa observação feita pela Marise, e aí sim vamos nos encaminhar para a questão final, porque estamos com 1 hora e 20 minutos de programa, nós planejamos 1 hora e 30. Por favor, Érica. Então, assim, Marise colocou um ponto bem importante, né? Essa demanda em relação ao homem. Eu acho que o homem tem uma demanda, sim, tem uma demanda por falar, por também não é reaprender, porque ninguém reaprende nada. O processo educativo, ele é permanente, você não esquece nada, não zera, ninguém zera, né? O que você já foi socializado na família, na escola, na igreja, na sociedade, no grupinho de amigos, não sabe, isso aí não zera. Você pode ressignificar e, a partir dali, repensar, tomar outro rumo, tomar uma decisão diferente, mas zerar, ninguém zera. E, assim, eu fujo de 2 coisas quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher. Uma é que o homem é louco, né? Esse é um louco, o homem que fez isso. Às vezes a gente vê uma cena, porque antigamente a gente não via tanto, né? A gente sabia que existia violência doméstica, mas a gente não via nos blogs, na televisão, as fotos, a história, aquela exposição que hoje a gente se choca vendo as imagens. Uma imagem diz muita coisa, né? Fala muito. Ela sozinha, ela tá lá mostrando, né? Tudo, né? Como aconteceu com o fato lá de Luiz Gomes, no final do ano passado, o namorado que matou a namorada, ele colocou um capacete e foi lá forjando um assalto. O mesmo caso que aconteceu com Maria da Penha. Ele fingiu que era um assalto e atirou nas costas dela. Então, aqui, Luiz Gomes, ele atirou e depois foi segurar na mão dela. A mulher morreu sem saber que ele que tinha sido o autor da violência, né, do feminicídio. Então, assim, uma coisa que eu fujo é que às vezes a gente vê uma coisa tão brutal, uma violência contra a mulher, contra uma criança, um estupro de vulnerável, de uma criança, sabe, e contra uma pessoa idosa que diz, essa pessoa é louca, isso é um louco, isso é um doente mental, né, ou então diz que ou é louco ou é um monstro, e eu fujo desses 2 padrões, esses paradoxos até, né? Louco ou monstro. Ele nem é louco, nem é monstro. São poucos os casos de realmente uma doença mental, que um distúrbio, uma perturbação, que fazem parte dessa conduta. Na verdade, essa é uma conduta que é forjada, ela é conduzida por um processo de socialização. A doença está no processo de socialização. Isso, de socialização. Você foi formado para você agir daquela forma. Você foi o tempo todo nesse jogo, porque o gênero é isso. O gênero nada mais é do que um jogo, ou talvez um dispositivo de permissões e de restrições. Homem pode isso, homem não pode aquilo. O menino não pode brincar com boneca, menino não pode isso, menina pode, sabe? Pode e não pode. Então, você vai impulsionando, vai forçando, né, as pessoas a agirem de acordo com uma caixinha de padrão. Então, o que se espera? O que se espera de uma mulher na sociedade? O que se espera que é ser um homem? Como é ser um homem? Como age um homem? Como é que ele responde a isso? Então, na verdade, se o homem é traído, tá vendo aí, ó, o que aconteceu? Ele bateu na mulher porque ele foi traído.
Aí você faz o teste da verdade e diz, e se ela fosse traída? Ela ia bater nele também? E ia expor dessa forma, colocar na internet, fazer isso tudo? É assim que funciona? É dessa forma? Então, assim, a gente tem que pensar que isso fazendo parte desse nosso processo de socialização, isso tem jeito. Isso faz parte de um processo educativo, isso não está fadado, o homem não é naturalmente violento, e nem todos os homens têm atitudes machistas ou violentas. Então, isso não é naturalizado, não pode ser naturalizado, sabe, uma coisa que faz parte, é do homem, vamos tratar agora todos os homens. Não, nós vivemos, é estrutural, ele está... ontem estava numa live com um grupo, movimento feminista lá em Caicó, lá de Caicó, e eu conversava e dizia, olha, vamos fazer o seguinte, hoje, se a gente pegasse todos os homens que já cometeram algum crime de violência contra a mulher, se a gente botasse na cadeia hoje, a gente acabava o machismo? Acabava a violência? Não. Isso está nas estruturas, isso tem reforço, né? Vitor falou uma coisa importante, olha as propagandas, olha as músicas, olha como o dia inteiro a gente recebe estímulos, né, dessa sociedade machista, homens e mulheres, né, para a gente olhar para uma mulher olhar assim para uma mulher que está vestida com roupas menores, porque ela gosta, e você dizer, isso ou aquilo, julgar, porque faz parte desse processo, a sociedade exige isso, olha que aquela mulher, ele coloca logo um nominho nela, né, coloca logo um nomão, né, e julga por atitude, julga por pensamentos, uma mulher que quer, essa mulher é metida demais, olha, está querendo ser o homem da casa, mandando desse jeito, dando ordens e querendo que sua palavra tenha prevalência. Então, assim, a gente pensar que, eu acho que existe sim uma demanda, e eu sou muito a favor da terapia. A terapia é um processo de libertação para qualquer pessoa. Eu sou muito fã da terapia, sabe? Eu acho que isso homens e mulheres têm que, é um estímulo a gente falar de si, tratar e buscar as feridas deixadas pela socialização patológica. Que todos temos, né? Porque, assim, nós temos muitas feridas, os homens e mulheres são feridos. O processo que eu digo sempre, fazer gênero não se faz com naturalidade. Ninguém nasce desse jeito, eu não nasci desse jeito, eu fui socializada para ser assim. Tive algumas brigas, alguns embates, alguns conflitos para ser assim, né? Isso é determinado por esse processo, e como você vai reagindo a esse processo, e que outros estímulos você vai tendo. Então, assim, você vai se formando através dessa imposição. Gênero é imposição. Gênero, para homens e mulheres, é uma imposição. Seu lugar é esse. Reconheça o seu lugar. Seja homem, haja como uma mulher. Né? Isso é uma demanda, para mim, isso é educativa, é social, é desse processo de socialização. Mas sem deixar de lado, obviamente, a terapia, óbvio, né? Olha, o papo está excelente. As pessoas continuam, as pessoas que entraram nessa segunda parte, né? Alguns não voltaram quando houve a queda da rede, mas os que voltaram para a segunda parte também continuam aplaudindo, fazendo referências ao alto nível das exposições, né? Mas nós temos que nos encaminhar para o final. E aí eu colocaria como uma última questão para os três, que recursos, aí no caso, principalmente os recursos legais, né, estão disponíveis para as mulheres, e talvez até para algum homem que se sinta vítima de violência doméstica. Quais são os recursos que estão à disposição para proteger essas pessoas? Então, assim, nós temos hoje o atendimento, eu vou dar o número de telefone das promotorias, né? São 3 promotorias de defesa da mulher aqui em Natal, tem em Parnamirim, tem em São Gonçalo, tem toda a cidade tem promotoria. Eu vou dar o número aqui de Natal, da coordenadoria, porque pode tirar dúvidas e mandar, fazer denúncia, noticiar descumprimento, pedir medida protetiva e tudo mais. Então, é o 9999 48888. Tem um número também que eu gostaria de dar, que é o do núcleo, que eu coordeno, o núcleo de apoio à mulher vítima de violência, que é o 988-882-0
0802, isso. É o do NAMVID, Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, que tem um atendimento psicossocial, com a psicóloga, com assistente social, inclusive remotamente. Nós temos, o Estado instalou o ano passado uma delegacia de plantão, a Delegacia da Mulher de Plantão, funciona na Zona Norte, então todo final de semana, funciona direto, né, direto, na verdade não fecha nunca, final de semana, à noite, madrugada, tem essa delegacia que fica na Zona Norte. E temos também a delegacia virtual, que foi instalada semana passada. Então, entra no site da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e faz a denúncia também online, também virtualmente. Fora isso, nós temos o CREAS, temos os CREAS, temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, também está funcionando. O CREA? O CREAS é um centro especializado de assistência social, né, que tem até um número, eu estou com um número aqui, Delegacia de Plantão é 981356792. E aí, assim, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, eu também queria deixar o número, porque o Centro de Referência, Elizabeth Nasser, que atende demandas de mulheres vítimas de violência, é específico, é só para mulher vítima de violência. Então, o CREAS, o número do CREAS, deixa eu dar aqui, CREAS. Desculpe, CREM. O CREAS não, o CREM, o Centro de Referência, 3232-4875. Então, todos os serviços estão funcionando, promotoria está funcionando, delegacia está funcionando, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, no NAMVID, eu já disse delegacia, juizado, né? Então, todos os serviços estão funcionando, Patrulha Maria da Penha está instalada, funcionando, Botão do Pânico está funcionando. Então, nós temos já uma boa estrutura, né? Não é suficiente ainda, a gente sempre reclama mais, mas uma boa estrutura já de defesa da mulher, que estão todos os canais funcionando, e queria também dizer que nós temos o número Ligue 180, que é um número nacional, que qualquer pessoa, inclusive anonimamente, pode fazer denúncia de violência doméstica, sabe de uma vizinha, sabe de uma amiga, sabe de um parente, pode fazer a denúncia pelo Ligue 180, que ele vai direto para o gabinete do promotor e para a delegacia. Ok, muito obrigado. E o grupo reflexivo? Bom, aí se alguém quiser me seguir lá no Instagram, eu sempre estou colocando, porque a gente fez só um encontro, né, do Homem que é Homem, esse grupo aberto. O meu é Erica_Canuto 1. Erica_Canuto 1. E aí eu vou colocar ainda o dia, porque o pessoal pediu para ser à noite, né? A gente fez 5 horas da tarde, então vamos fazer quinzenalmente, esse encontro quinzenal para falar sobre masculinidades, homem que é homem. Ok. Então, meus amigos, estamos realmente nos minutos finais, e eu agora começo essa última rodada pelos homens da bancada de dialogadores, né? Então, eu peço ao Guto Castro que faça, né, o seu depoimento final, apresente suas conclusões, se quiser, se despeça dos nossos amigos que nos acompanham pelo Instagram e que vão nos acompanhar a partir de amanhã pela TV Sapiens. Eu queria, inicialmente, parabenizar a você, a TV Sapiens, né, o Planeta J, por mais esse excelente encontro. Queria parabenizar também as palavras do Vitor Medeiros, parabenizar a Érica Canuto, nós tivemos também a colega dela, que não está aqui no vídeo mais, Marise Costa, é uma moça também muito inteligente. Olha, eu vi nessas moças, nessas mulheres, esse grito milenar de libertação, né? Quer dizer, nós levamos séculos, milênios, para chegar a esse nível de tipificação de crime, de denúncia, né? Coisas que não eram possível fazer nos séculos anteriores, em civilizações até consideradas tops, né? E é importante que essas mulheres estejam à frente, que assumam também, a gente falou em educação, que assumam também a política, né? Nós temos muito espaço aí para as mulheres na política, para renovar isso e humanizar mais essas leis, que a política é determinante também nos códigos de ética, né? E queria dizer que o desejo, mesmo o homem matando uma mulher individual, o desejo coletivo de ser feliz não morre, né? A pulsão sempre vai pulsar. E haverá sempre essas linhas de resistência, né? E há de se chegar um dia a essa pacificação, né?
quando todos nós tenhamos a ideia que somos humanos, né? Que nos diferenciamos do bicho, daquilo que é selvagem, né? E que temos nossa ética, né? É tanto que a gente fugiu das florestas para viver nas cidades, imaginando aqui estar dentro dos contratos sociais seguros. Isso é que nos diferencia. Mas hoje me parece que até, inclusive, isso pode ser tema de outro debate, que a floresta está mais segura do que a cidade, né? E por hora eu queria parabenizar as mulheres, né? Denuncie, não tenha medo, né? Há esse grande dilema, né? Elas têm medo de denunciar muitas vezes porque não sabem como é que vão ser a reação dos seus próprios familiares. Quando essa agressão não é dentro de casa, quando ela é fora, né? Então é isso, eu queria parabenizar a Érica Canuto, a Melícia, né? Eu vi em vocês um grito das nossas ancestrais, que foram vítimas dessa tamanha violência. Ok, as pessoas continuam dizendo, adorei, muito bom, excelente dia, excelente programa. Victor Medeiros. Bem, eu quero agradecer, primeiramente, ao professor João Marco pelo convite, agradecer a Érica Canuto, ao Guto Castro, todas as pessoas presentes pela oportunidade. Foi um diálogo muito profícuo. E eu queria finalizar tratando rapidamente de que, primeiro, a educação de base para a superação desse machismo estrutural que não é natural. Pode até ser normal porque faz parte da norma, mas não é natural. O homem não nasce machista, ele se torna machista. Em segundo lugar, investirmos mais tanto na espiritualidade quanto nas terapias. Terapia que vem do grego teraponos, e teraponos era aquele que cuidava. E quem de nós não precisa de ser cuidado? Quem de nós não precisa tratar suas feridas? Em terceiro lugar, a grande responsabilidade social que todos temos de superar o atavismo que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete até a panela. Então, denuncie, não seja conivente, faça a sua parte, obviamente através do diálogo, mas sempre que tiver oportunidade, intervenha, porque isso não é um problema de um único relacionamento, isso é um problema que ocorre na esfera de um conjunto de pessoas que ainda não conseguem viver humanamente, no sentido genuíno do termo. Empatia, solidariedade, autoconhecimento, respeito mútuo. Precisamos fazer a nossa parte, acreditar sempre que é possível, superar esses momentos difíceis que vivemos e que, no fim, certamente, tudo dará certo e certamente viveremos dias melhores, com mais amor e menos dor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado ao Guto pela participação, sempre brilhantes. E agora a nossa Érica Canuto, promotora de justiça, que atende às mulheres vítimas de violência, para as suas conclusões, palavras finais. Bom, então eu fiquei muito feliz, eu estou realmente muito feliz de ter participado desse encontro com vocês, um encontro de ideias, e ouvir Vitor, Guto, Jomar falando sobre o homem se posicionando contra a violência, isso é uma coisa muito boa. A gente realmente é o que a gente precisa, que homens falem também, não só mulheres que gritem sua dor, né? Mulheres falando das suas feridas, das suas dores, mas os homens também se posicionam, reconhecendo, né, e legitimando essa dor das mulheres, também se posicionando, como vocês estão fazendo aqui publicamente. Isso aqui para mim, é um alento. Então, eu queria agradecer pelo compartilhamento de ideias com vocês, dizer que estou sempre à disposição, adorei o programa, e Vitor, valeu conhecer você, Guto também, gostei demais, e muito obrigada, Jomar, pelo convite, por também suas palavras e proporcionar esse momento de reflexão tão importante para todos nós. Muito obrigado, Érica, por sua presença e por sua excelente contribuição. Que este programa traga benefícios a muitas mulheres, a muitos homens, à sociedade. Uma força que Mas continuemos, Érica. Alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta.
Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça.